A OMC, Organização Mundial do Comércio, é uma entidade internacional com o objetivo de proporcionar a abertura comercial a todos os países. A organização foi criada em 1995, conta com 162 países membros e a sede se encontra em Genebra, na Suíça. Inglês, francês e espanhol são suas línguas oficiais. A OMC surgiu oficialmente em 1º de janeiro de 1995, com o Acordo de Marrakech, em substituição ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, que começara em 1947 e reunia 23 países, incluindo o Brasil. Foram realizadas 8 rodadas multilaterais durante o GATT. A última rodada do Uruguai, em 1986, supôs a atualização desse organismo e sua transformação na OMC. O surgimento da OMC foi um importante marco na ordem internacional que começara a ser delineada no final da Segunda Guerra Mundial. Mas o que é a OMC? O seu principal objetivo é atuar como um fórum de negociação e de acordos para reduzir os obstáculos ao comércio internacional. Seu trabalho consiste em garantir a estabilidade, concorrência entre os outros países e, dessa maneira, assegurar o desenvolvimento econômico das nações. Igualmente, é de sua responsabilidade a solução de conflitos entre Estados-membros e a assinatura de acordos comerciais. Os conflitos mais comuns que giram em torno do comércio internacional são os de caráter protecionista. Isso ocorre geralmente quando um país dificulta a entrada de certos produtos para proteger o mercado interno. Diante disso, os países que se sentirem prejudicados recorrem à OMC para resolver a questão. Uma das principais discussões comerciais envolvendo o Brasil diz respeito à exportação do suco de laranja para os Estados Unidos. O estado da Flórida dificulta a entrada do suco brasileiro, cobrando uma taxa alta sobre a tonelada do produto. O embate fez com que o Brasil levasse o caso à OMC. Mas nos últimos anos houve uma inversão. Foi a vez dos Estados Unidos acusarem o Brasil de concorrência desleal ao exportar o suco de laranja muito barato no mercado internacional. No ano passado, a OMC deu ganho de causa ao Brasil. De como que essas regras, esses acordos estão sendo cumpridos? Existe uma sazonalidade? É possível fazer essa avaliação? Então vamos lá, Juliana. O direito internacional tem que se levar em conta que ele é dividido em público e privado. Então, dentro do direito internacional público, a gente trata as relações entre estados. Estados enquanto Brasil, Argentina, Japão. E nessas relações entre estados, nós temos sujeitos de direito internacional. Esses sujeitos são os estados e são as organizações internacionais. Então, para a doutrina clássica, seriam os únicos sujeitos de direito internacional. Então, quando se pergunta como que o direito entra dentro da organização, a organização só existe porque eu tenho essa base que é o direito internacional público. Então, é graças a esse direito internacional público que eu tenho as organizações internacionais com personalidade jurídica, capacidades e competências plenas e amplas no direito internacional, para atuar nesse direito internacional, cada organização com a sua especialidade, com a sua especificidade, sendo que o projeto... As regras do comércio internacional defendidas pela OMC são normalmente baseadas nos princípios do direito internacional do comércio, que serve de base para muitas das decisões nas disputas comerciais. Veja os principais princípios: a nação mais favorecida, tratamento nacional e transparência. A nação mais favorecida, se um país membro da OMC deu benefícios aduaneiros para produtos de outro membro, deve estender esses tais benefícios a todos os outros membros. Por exemplo, se o Brasil concedesse menores impostos para produtos agrícolas mexicanos, deverá estender esse privilégio para produtos agrícolas canadenses. O objetivo desse princípio é evitar que haja um privilégio entre alguns países. A única exceção deste princípio é o caso de países com privilégio formem um bloco econômico, como o Mercosul. Parlamento Nacional. Se um país membro da OMC cobra impostos de determinado produto feito em seu território, veículos, por exemplo, deverá dar o mesmo tratamento de impostos ao mesmo produto importado. No exemplo, veículos importados deverão incidir os mesmos impostos dos nacionais. Transparência. Os países membros da OMC devem divulgar e tornar público todos os seus decretos e leis sobre a temática do comércio internacional. Quando o Brasil edita um decreto alterando algum valor do imposto sobre produtos importados, deve deixar esse decreto público. As
reuniões da OMC, também chamadas de rodadas, ocorrem de tempos em tempos e costumam durar anos. Estas rodadas têm como objetivo principal o estabelecimento de acordos comerciais em nível mundial. Atualmente, a OMC coordena a rodada de Doha, que teve início em 2001 e ainda não terminou. Com a participação de 149 países, inclusive o Brasil, esta rodada tem como objetivo principal a diminuição das barreiras comerciais e do protecionismo comercial no mundo, focando no livre comércio para as nações em processo de desenvolvimento econômico. Os principais temas tratados na rodada de Doha são tarifas de comércio internacional, processo de facilitação de comércio, subsídios agrícolas e regras comerciais. Da OMC. Dentro da rodada Doha, o grande problema, a grande discussão que houve relacionada a subsídios agrícolas. Subsidiar é pagar. No caso, algumas nações, elas praticamente pagam para os seus agricultores plantarem. E esse ato faz com que os produtos agrícolas dessas nações fiquem mais baratos, muitas vezes dificultando que outras nações que não subsidiam sua agricultura consigam competir no comércio internacional. Assim, nós vamos ter dois grupos de países. Os países desenvolvidos, Estados Unidos, União Europeia, Japão, que são favoráveis aos subsídios agrícolas, alegando se eles não subsidiarem o agricultor, ele vai achar outras atividades mais rentáveis, abandonando a produção agrícola. E do outro lado, nós encontramos os países emergentes. Essas nações emergentes, como Brasil, China e Índia, são contrários, alegando que os subsídios agrícolas dificultam a inserção de seus produtos no comércio internacional. Essa discussão, ela não teve fim. A OMC é composta por diversos órgãos, sendo os principais Conferência Ministerial, Conselhos Específicos e Conselho Geral. A Conferência Ministerial é uma instância máxima da organização composta pelos ministros das Relações Exteriores ou de Comércio Exterior dos membros. Os Conselhos Específicos, para cada área do comércio internacional, tais como Conselho para o Comércio de Bens e Conselho para o Comércio de Serviços. O Conselho Geral é responsável pela solução das controvérsias entre os Estados-membros.